Deixa eu ajeitar meu cabelo. Gente, então começamos mais uma noite aqui no nosso querido EducaMed. Hoje faremos talvez um dos conteúdos mais importantes. Eu, particularmente, é um conteúdo que eu acho não superestimado, mas eu acho que tem processos revolucionários, talvez, que sejam mais significativos dentro da nossa própria sociedade brasileira, para nós brasileiros, né? Mas não dá para negar que a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e o Congresso de Viena foi um marco extremamente interessante, importante dentro da humanidade, tá? Em especial da nossa histórica, que é extremamente eurocentrizada. Revoluções que estão acontecendo, por exemplo, no mesmo momento, como a Revolução Haitiana, que a gente vai ver também, para mim tem um impacto talvez tão forte quanto a Revolução Francesa, e eu quero explicar para vocês o porquê disso. Você sabe o que é uma palavra revolução, gente? A gente já trabalhou algumas vezes isso aqui, vocês já trabalharam algumas revoluções, mas eu acho que é extremamente importante a gente ter o domínio sobre os conceitos para pensar assim historicamente. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, minhas queridas e meus queridos, o que é uma revolução? O que vem na mente de vocês? Fazer um brainstorm aqui, meter como é que chama? Um coach histórico aqui agora. Vamos fazer um brainstorm, me digam o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra revolução. É para vocês falarem, tá? Pode ser escrita, pode ser coisa, não, me deixem falando sozinho, eu e a Roberta aqui, para vocês interagirem. E é para ser o que vem na cabeça, então, é o que vem na cabeça, isso mesmo. Sem medo de ser feliz. Mudança, olha, muito bom. Mudança. O que mais? O que mais que temos? Mudança é um bom nome, um bom início. Pode não estar, primeira coisa, uma mudança radical provocada pelo povo. Ó, já estamos evoluindo. Evoluiu. O que mais? Só isso? Tem 70 pessoas na aula, só 3? Sério? Vamos pegar essa ideia da mudança, então, galera. Sim, qualquer processo revolucionário, ele está trabalhando com uma ideia de mudança. Só que a gente tem que ter um pequeno cuidado quando a gente trabalha isso. O que é essa mudança, tá? Quando a gente vai estar falando em revoluções políticas e sociais, o que vai estar interessado nesse processo de mudança é a classe social que ascende o poder. Então, sempre num processo revolucionário, nas classes sociais, e aqui nós vamos observar quais as classes sociais que vão estar envolvidas, a classe social que é mais oprimida, que nesse caso vai ser uma classe que a gente vai ver, ela vai alcançar o poder. Então, a revolução sempre vai ser uma troca de classes sociais que vai alcançar o poder. Por exemplo, na Revolução Russa, o proletariado, que é a classe oprimida, vai alcançar o poder, tirando o poder da burguesia. Dentro da Revolução Haitiana, a classe social, por isso que eu digo que ela é mais relevante, que eu acredito que ela seja mais relevante, né? Porque a classe social, que é a mais baixa das camadas sociais, que são os escravizados, vão tomar o poder, certo? E aqui na Revolução Francesa, talvez seja o primeiro momento que se configura internacionalmente o pensamento iluminista e que uma classe social que desde lá do fim da Idade Média está se fomentando, está enriquecendo, mas que ainda não tem o poder político dentro da sociedade do antigo regime, essa classe social vai romper essa estrutura que vai existir na França até 1779, que a gente vai conhecer como antigo regime, e vai alcançar o poder. Como é que é o nome dessa classe social, gente? Uma classe social que é criada dentro dos burgos, é uma classe social comerciante, uma classe social que está envolvida com o comércio, com as riquezas e principalmente com o avanço do capitalismo. Não é à toa que o capitalismo cada vez mais está desenvolvendo e nesse momento ela se torna a predominante dentro desse cenário francês. Julinha, tu ia chutar, não tem problema, pode chutar, Julinha. Qual é essa classe social, gente? Por que a Revolução Francesa ela é tão importante? Perfeito, Julinha. Confie. Perfeito, isso mesmo, a burguesia. Então, a Revolução Francesa vai ser o primeiro momento que a gente vai ter efetivamente a burguesia tomando o poder. Certo? Beleza? Só no filé. Isso mesmo. Vamos dar início, então, à nossa aula?
essa pequena introdução aqui para agora, minha querida amiga Roberta, Prof. Roberta, iniciar a nossa processo revolucionário. Inicia a revolução para nós aí, Roberta. Antes de iniciar a revolução, a gente tem que entender o que leva até a revolução, né? Então, antes da gente chutar, né, botar o pé na porta, vamos dar uma olhadinha por que botaram o pé na porta, né? Porque se acontecer alguma coisa, é porque alguém não estava satisfeito, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, é porque a gente não estava satisfeito. Então, como é que era essa França aí antes da revolução? Primeira coisa muito importante é a relevância e a influência que vão ter os ideais iluministas, tá? Obviamente que uma revolução, né, um processo revolucionário ou um processo de mudança, um processo que acontece na sociedade, ele pode ter bases teóricas, mas ele se faz, né, na prática, obviamente. Só que muitos dos ideais que foram propagados na revolução e que levaram ao que a gente teve, o fato que aconteceu, eles vêm a partir dessas mudanças de pensamento, né? Porque tudo isso que a gente vê na história, né? Quando a gente estuda ideologias, por exemplo, quando a gente entende de que forma as pessoas pensavam e etc., isso é influenciado e influencia nas ações, né? Tem debates historiográficos, inclusive, que pensam ou se quem influencia é o pensamento ou se quem influencia, assim, né? Como é que é esse fluxo, independente de onde ele sai, de onde ele chega, né? Se é da ação para o pensamento, do pensamento para a ação, o que importa, nesse caso aqui, né? Para a gente atalhar, é o fato de que os ideais iluministas fazem uma diferença, então, né, para as pessoas mudarem, tentarem pensarem diferente, né, e etc. Então, o que são esses ideais, né? Então, esses ideais vão pautar muitos das reivindicações. Por exemplo, propriedade privada, um dos ideais iluministas. Então, o direito, né, que as pessoas teriam que ter à propriedade privada como uma coisa que é um direito mesmo do cidadão, é uma questão importante. Uma imprensa livre, né, que é um fator mais específico na questão de, então, ter um pensamento que não é um pensamento fechado ou não é um pensamento que não aceita, né? Então, uma imprensa livre, é possível que as pessoas possam debater, etc., né, ter diferentes opiniões. Rompimento das estruturas feudais. E aí tem coisas bem interessantes quando a gente vai pensar sobre isso, né? Porque, por exemplo, estrutura feudal remete à Idade Média. E, nesse caso aqui, a Idade Média está um pouco longe, né? Porque a gente está falando lá já de 1789. Então, a Idade Média, ela ainda... quando a gente fala assim, né? Acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, isso aí já devem ter dito para vocês 355 vezes nesse cursinho, né? Mas não importa, vamos falar 356. A Idade Média acaba temporalmente de um recorte que fizeram, né, de historiadores, né, para uma temporalidade específica que tem a ver com a Europa, etc., e que marca um final de um período sob determinadas condições. Isso significa que todas as estruturas acabam? Jamais, né? Então, a gente pode ver em exemplos muito pequenos no Brasil, por exemplo, né, de acabou um tipo de regime, mas o próximo vai ter quase as mesmas características, mas vai ter algumas mudanças, né? Então, uma idade também é a mesma coisa, não acaba de um dia para o outro, e mesmo quando tem um processo de rompimento com os pensamentos e com a forma e etc., tem estruturas que se mantêm. E isso acontece porque a gente tem, né, na história lá as rupturas e as continuidades, né? Tem coisas que continuam, estruturas que se mantêm, se adaptam, se modificam, é de país para país, é de contexto social para contexto social, acontece às vezes rompimentos bruscos e às vezes não, então isso vai se modificando. E no caso da França, se a gente for pegar lá, chegar lá, dar uma voltinha ali, né, e falar sobre as monarquias, né, a centralização do poder ali no início da Idade Média, início da Idade Moderna, final da Idade Média, a gente vai ver que a França teve uma centralização de poder muito forte, né, então o absolutismo na França, ele inclusive, quando a gente vai estudar no colégio, por exemplo, ele é um dos mais estudados, né, o processo de centralização de poder na França e como esse absolutismo ganhou um peso, né, que é o chamado Antigo Regime. Então, esse tipo de construção, ela se perpetua ao mesmo tempo em que, quando essa classe, né, essa classe não, né, essa forma de governo sobe também ao poder,
também não tem esse rompimento com as estruturas feudais. Então, as estruturas feudais seguem sendo a base, né? Então, é uma coisa que continua pegada na outra, né? Só existe um absolutismo tão forte também, né, por alguma manutenção de estruturas. Então, essas estruturas vão se perpetuando. Obviamente, nem sempre não, né? Dificilmente é uma coisa totalmente calculada, mas são os privilégios das classes, etc., que vão passando. E aí, os iluministas justamente pregam pelo fim das estruturas feudais, né? Eles querem um outro tipo de estrutura social mesmo. O fim do monopólio comercial do Estado também é muito importante, né? Que é a questão do liberalismo econômico, que eu penso que vocês vão ter uma aula depois sobre, ou já tiveram, né? Já tiveram aula do iluminismo, né? E já tiveram, acho, junto com o iluminismo, se não me engano. Se não tiver, a gente dá depois, porque também volta no conteúdo de, como é que é? Ideologias do século XIX. Isso. Mas é exatamente isso, então, né? Eu acho que vocês devem, acho que se não foi na passada, acho que não foi antes, né? Mas esses pensamentos, então, que vão influenciar nesse momento a sociedade francesa. E aí, isso é, digamos assim, uma questão mais geral. Se a gente for ver na prática, assim, né, a questão da sociedade francesa, é um momento em que a França tem um grande gasto com conflitos, né? Por quê? Quando a gente pensa lá em absolutismo, centralização de poder, monarquia, etc., muitas vezes, né, eu acho que a gente aprende assim na escola também, a gente pensa muito nos gastos da corte, né? Tipo, a ostentação da corte, etc e tal. Mas uma outra coisa que acabava sendo muito custosa para o Estado também eram as guerras, né? Porque a guerra não é simplesmente tu chegar e tu batalhar, né? A guerra é um mecanismo, né? Tu tem que fazer a preparação, tu tem que lutar na guerra, a questão dos armamentos, etc. Então as guerras, elas acabam sendo custosas, né? E gerando custos também, porque tu acaba se envolvendo em conflitos que vão te dar custos para além da preparação, né? E isso faz com que a França, nesse momento, ela tenha muitos gastos por causa disso e comece a enfrentar alguns problemas econômicos. Alguns exemplos ali, né, dos conflitos que a França se envolve é a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos, né? Que é a independência dos Estados Unidos, mas que de qualquer forma a França também ela acaba entrando ali no conflito. Na independência dos Estados Unidos, o maior exemplo, gurizada, que a gente tem do apoio da França, inclusive apoio militar que a França vai dar para o conflito contra a Inglaterra, né? Lembrando que a Inglaterra é um rival histórico da França, depois Napoleão, a gente vai ver que é o principal inimigo de Napoleão. Mas o principal exemplo do apoio da França é a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um presente da França pelos Estados Unidos terem conseguido o processo de independência, certo? Então vai ser uma guerra muito custosa, a Guerra dos 7 Anos também. A Guerra dos 7 Anos vai dar no meio de todo mundo, a Inglaterra, inclusive, também vai ter um exoneramento de forças, a Espanha também vai perder muito dinheiro. É um conflito muito importante que a gente vai ter durante esse fim da Idade Moderna, digamos assim. Então aqui tem, né, uma pequena explicação, digamos assim, sobre esses conflitos, né? Então a Guerra dos 7 Anos, que vai ser entre algumas monarquias nacionais europeias, lembrando, né, que justamente tem esse momento de fortalecimento e de afirmação de poder, né? A monarquia sempre está associada a essa ideia de afirmação, regimes políticos no geral, né? Mas assim, a monarquia, especialmente, talvez, né, nessa coisa esqueci o nome. De uma estruturação de poder, não é isso que eu queria falar, mas tudo bem. Então, essa guerra, ela tem essa característica, então, das diferentes monarquias nacionais envolvidas com disputa de mercado colonial. Outra coisa que tem, a partir da Idade Moderna ali, é batata, né? Sempre vai ter esses rusgas aí, que a gente pode dizer, que sempre vão estar envolvendo lucro, mercado e etc, né? Essa busca que desde lá do início da Idade Moderna a gente pode ver. E aí isso faz, né, como o Lucas falou, uma grave crise financeira, isso gera, né, porque é um conflito custoso, um conflito delicado e que acaba sendo oneroso, tá certo? Para todas essas nações que se envolvem. E é isso, não sei se tem
Bom, então a gente está falando aqui da França, que está com gastos elevados, né? E que além dessa questão, ainda tem um problema de fome, né? Então, deu a calhar ou não, né? Que justamente logo antes do início da Revolução, acontecem colheitas que não são muito boas, né? Para a França no geral, né? E aí o que acontece? Quando tu não tem a colheita, né? Obviamente, tu não vai conseguir o produto final, tu não vai conseguir alimentar com aquele produto. E aí as pessoas começam a não ter disponível isso. Ah, mas o rei estava passando fome? Não, né? Obviamente, isso vai atingir as camadas, né? De uma forma diferente, né? Como tudo na vida, como a gente consegue ver, né? Mas, de qualquer forma, o que ocorre é justamente isso, né? Tem um problema que faz com que as pessoas comecem a passar fome, né? Comecem a não ter tantos alimentos disponíveis e etc. Então, por exemplo, ali tem o exemplo da batata, né? Que era um alimento básico. E aí, eu não sei se vocês já ouviram aquele pretenso ditado, não é ditado, né? Que seria uma frase histórica que a Maria Antonieta teria falado, de que comam os brioches, tá? Que é uma fake news, tá? Histórica. Mas que se a gente botar assim, é uma fake news, ponto. Sabemos que não foi bem assim. Ok, agora vamos... O que isso diria, né? Essa crise da fome, né? O pão também era uma das coisas principais, um dos alimentos principais que as camadas populares consumiam. E aí teria a Maria Antonieta, né? Porque ela odiava as camadas populares nessa fake news aí, essa é a história. Ela teria dito, se não tem pão, que comam brioches, né? E sendo o brioche um tipo de pão ali, que fica entre pão e bolo, é uma coisa meio chique, né, da França. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Várias fake news, até porque, como é uma coisa muito famosa, né, a Revolução Francesa e tal, as pessoas criaram ideias. Não é verdade, mas de qualquer forma, se vocês quiserem lembrar dessa frase algum dia, pensem, não é verdade. Mas a questão é que as pessoas realmente não tinham o pão, né? Então, de qualquer forma, isso realmente acontecia porque elas estavam passando por esse processo aí de fome. Fala. Mas é interessante essa figura da Maria Antonieta, que a Roberta está dizendo, gente, da própria criação do mito atrás da Maria Antonieta, quando foi um processo extremamente misógino, né, dentro dessa época, numa visão, porque pouco se fala do Luís XVI, né, mas da Maria Antonieta, ela ficou como uma grande vilã, como uma pessoa, inclusive como que o povo ficou contra, como uma pessoa fútil, e aí eu recomendo aquele filme que é maravilhoso, da Sofia Coppola, que é a Maria Antonieta, que é com a menina que faz o Homem-Aranha, não me lembro agora o nome dela, uma loirinha, não me lembro direito o nome dela, que trata a Maria Antonieta, e é um filme bem interessante, assim, passa uma mensagem diferente e tem uma pegada meio índia, assim, é bem massa. Não sei se vocês já viram, vale bastante a pena ver. Já viu, Roberto? Não sei se tu conhece. Eu não gosto de filme histórico. É verdade, nós temos esse problema de história deles, às vezes. Mas esse não é meio histórico, ele tem uma pegada e faz uma crítica interessante, assim, tipo, Maria Antonieta veste All-Star, assim, tem um rolê bem massa, assim, é bem interessante ver. Bom, então fica a dica cinematográfica aí pra vocês, até pra vocês não caírem nas fake news históricas aí, que existem aos montes, né? Bom, então, para além dessa crise, né, que a gente está falando de uma crise que, obviamente, né, é uma crise de abastecimento que gera fome, é uma coisa que por si só já é um grande problema, né? Mas o que acontece, né? Isso a gente está falando desse processo. E aí tem um outro aspecto, né, um aspecto estrutural político ali, que é a questão da burguesia e do antigo regime. Então, como o Lucas falou antes, a burguesia, ela estava em ascensão, mas ela não tinha o poder político nesse momento, né? Então, ela ainda estava dependente e com debates, embates, etc., com a nobreza, né? Com o rei, etc., né? Então, isso é um choque que ocorria justamente porque, muitas vezes, a burguesia, ela queria sempre... muitas vezes não, né? A burguesia tem o ideal do lucro e tal, e do poder econômico, etc., e muitas vezes esbarra, né, no poder do rei, etc., né? Então isso faz com que, com esses novos ideais iluministas que estão
abastecendo lá a burguesia, né, e estão dando um outro caráter, uma outra possibilidade, né, para a burguesia está querendo, então, modificar as suas estruturas, querer crescer e etc., eles começam a questionar os privilégios, né, porque a partir do momento em que o antigo regime, né, ainda sustentava os privilégios, né, da nobreza, do clero, principalmente esses dois, a burguesia acabava saindo prejudicada. E um exemplo disso, por exemplo, é o fato de que a burguesia tinha a questão dos tributos e etc., e o clero, por exemplo, não precisava, né? Então isso mostra que tinha os privilégios, né? Então a burguesia ela tinha tinha que dar mais para o Estado, digamos assim, do que essas outras classes. E aí ela começa a falar, pô, mas isso aqui não tá certo, né? A gente não pode, a gente quer também ter os mesmos privilégios, ou que ninguém sabe. Então é essa questão, né, de que a burguesia quer crescer enquanto classe e tem um teto. E esse teto quem dá é justamente o antigo regime. E aí isso começa a ser insustentável, né? E vai justamente, né, romper com essa sociedade estamental, que vai explicar no próximo ali, eu acho já. Que é o quê, né? Sociedade estamental, né? Então, uma sociedade que não tem mobilidade social. Sendo a mobilidade, por exemplo, um camponês virar um nobre. Não existe essa possibilidade, né? A gente não tem essas ascensões, né? É uma sociedade que é estruturada já, nasceu e vai ser assim, né? Então, se tu nasceu dentro de uma ideia de privilégios, tu vai acabar a tua vida nessa ideia de privilégios. E vice-versa, né? Então, é uma sociedade que tu não tem essa possibilidade. E aí, quem eram as pessoas mais privilegiadas? Era justamente o clero, né? E a nobreza. Então, ainda também tem a ligação com a questão religiosa, né? São as classes privilegiadas. E aí a gente tem aqui, que é bem importante a gente entender, o terceiro estado. Eu lembro, assim, que na escola, quando eu ouvia falar em terceiro estado, eu imaginava uma coisa bem, tipo, povão, assim, sabe? Não sei se me explicaram errado, não sei se eu entendi errado, não sei se eu fantasiei. Mas o terceiro estado, ele pega tudo que não é essas classes privilegiadas. Que significa o quê? Não é o povão, sabe? É uma questão. Tem os burgueses, e tem os burgueses da alta burguesia, tem os pequenos burgueses, e aí sim tem camponeses, etc. Então o terceiro estado é essa massa de pessoas que não tem esses privilégios, mas que tem muitas diferenças entre si. Não é porque estão lá no mesmo estamento, ali na piramidezinha, que são todos iguais, têm os mesmos direitos. Não. Zero isso, né? Inclusive, a gente vai ver que com o processo da Revolução, isso se escancara, né? Porque uns fazem e pensam, né, com uma ótica de ajudar os seus, mas os meus não é todo o terceiro estado. Os meus é a minha parte ali, né, que eu me relaciono. Então, isso é bem importante da gente entender. Quando a gente divide assim, parece que são três, cada um tem uma característica e é isso. Não. Né? Dentro de cada um vai ter diferença, por exemplo, dentro do clero vai ter o alto e o baixo clero, inclusive, mas mais importante isso é ver no terceiro estado, né? Tem uma diferença bem substancial entre as pessoas ali, né? Entre classes, né? Dentro da coisa. A gente vai ver agora, acho também na próxima, que vai esmiuçar. Isso é muito importante. Isso é muito importante que a Roberta está dizendo, gente, porque essas diferenciações dentro do terceiro estado é o que vai acontecer nos diferentes processos de revolução. A Revolução Francesa ela não é uma revolução, elas são várias revoluções dentro da mesma revolução. Em algum momento a alta burguesia, que daí depois a gente vai ver o que é o nome de cada um, partido de cada um. Outro momento a baixa burguesia vai tomar o poder, depois volta a alta burguesia. No fim das contas eles metem um milico no final para resolver tudo, certo? Mas para vocês entenderem que essa dinâmica que a Roberta está explicando é fundamental para a gente entender. O terceiro estado é geral, gurizada. É muita gente, existe uma diferenciação bastante relevante entre as diferentes classes. E isso vai ficar extremamente visualizado para vocês depois, quando a gente olhar o processo em si da Revolução. Então, assim, esmiuçando aí o terceiro estado, né? Primeiramente, então, se a gente fosse pensar ainda na pirâmide, né? Se a gente fosse dividir o terceiro estado em três, digamos assim, ainda pensando na ideia de que o mais pro topo seria o mais privilegiado, enfim. Primeiro teria, então, a alta burguesia, né?
que era justamente esses grandes comerciantes, e eram pessoas que estavam tentando se equiparar ao primeiro e ao segundo estado, né? Naquela ideia que eu falei antes, de quebrar esses privilégios, né? Eles queriam se equiparar, né? Queriam ter tantos privilégios quanto. E eles queriam, né, principalmente a questão do liberalismo econômico, que vai ser importante para os burgueses, porque eles querem, não querem mais que o monopólio, né, do mercado esteja com o Estado, pois isso vai trazer mais problemas para os seus negócios. A partir do momento que eles estiverem mais na visão burguesa, né, da alta burguesia, a partir do momento em que eles tiver menos domínio do Estado, menos interferência do Estado, eles poderiam lucrar mais, fazer mais negócios, seria mais próspero para eles. Então, por isso que eles queriam, então, esse rompimento. A baixa burguesia, né, também são chamados dos sans-culottes, elas eram os pequenos comerciantes e alguns trabalhadores urbanos. Então, ainda é uma burguesia, mas é uma burguesia que tem digamos assim, tá menos, deixa eu pensar, menos, não é poderosa, mas assim, é a pequena burguesia, né? Essas pessoas que têm menos poder na rede de comércio mesmo. É o que a gente chama é o que a gente chama de classe média, poderíamos fazer uma pequena analogia nos dias de hoje, assim. É o pequeno dono de padaria, gente, é um pequeno trabalhador, advogados, artesãos, esse tipo de coisa, entendeu? Não são grandes empresários, digamos assim, mas o sans-culotte, na realidade, a Jéssica está falando sobre isso, mas de Bruges. Não, o sans-culotte, eles vão estar vinculados a um tipo de uso de calça, e vocês vão perceber, depois tem algumas imagens ali, vocês vão ver que tem uma vestimenta específica, que ela não tem, se eu não me engano, ela não vai até o final, assim, é uma roupa meio estranha. Hoje em dia, uma roupa meio palha, mas eu acho brega pra caramba. Mas é interessante. Tá fora da moda, já passou a época de sans-culotte. E eles se vestiam dessa forma, mas são trabalhadores urbanos, pequenos donos de empresariado urbano, que a gente pode chamar de classe média no dia de hoje, tá? Baixa, classe média. Desculpa, Roberto, te interrompi. Capaz. E aí, né, por fim, a gente tem ali os camponeses, que eles eram a maioria, né, da população francesa, a grande parte, né? E a maioria, né, uma parte ainda estava em laços de servidão feudal, né? Então, lembrando lá das relações feudais de trabalho, esses camponeses, eles, né, pensando nas ideias de continuidade e tal, ainda continuavam nessa mesma estrutura. Pode passar, Lucas. Bom, então, vamos... Agora a gente vai efetivamente começar, podemos dizer assim, né? Obviamente, né, que um processo de revolução, ele não começa no dia que eles botam o pé na porta, né? Todas essas preparações são relevantes, são importantes, né? E são parte da revolução também, né? Mas, assim, o processo, né, em si começa a partir da convocação, né, da Assembleia dos Estados Gerais. E o que leva a isso? Começa a ter a crise, né? Piora, né? Então a crise do abastecimento e tal, tudo começa a piorar. E o terceiro estado começa, né, principalmente ali a alta burguesia, começa a fazer pressão, né, e a baixa também, começa a fazer pressão, né, para que alguma atitude fosse tomada, para que as coisas mudassem. E aí o que acontece? A França, ela dispunha, né, uma palavra bonita, da ideia da Assembleia dos Estados Gerais. Então, o que era isso? Era basicamente uma assembleia, né? Então, uma reunião ali, uma assembleia mesmo, em que os Estados Gerais, né, eles poderiam fazer eles fariam uma assembleia, né? A gente não sei me explicar muito bem uma assembleia. Então, eles fariam uma reunião, né, desses Estados Gerais. E seriam representantes, né? Então, seria o representante de nobreza, o representante do clero e um representante também do terceiro estado. Então, mais de um representante, né? Mas representantes dessas pessoas queriam se juntar numa bela sala e iriam deliberar a respeito de assuntos. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais, ela não ocorria, né? Então, durante o antigo regime, eu não me lembro agora exatamente, eu tinha até visto. Mas assim, a última vez que ela tinha 1600. corrido... Era 1600 e alguma coisa, né? 18, acho. Tinha mais de 100 anos que não era convocada essa Assembleia, antes de 1789. Então, assim, entrou em desuso, digamos assim, né? Então, era um dispositivo possível que não estava sendo usado. Por quê?
a gente está falando de uma centralização de poder muito forte, né? Antigo regime, etc. Então, essa centralização de poder implica em eu decido, né? Eu, né? Enfim, o nós, né? Que associamos o rei e tal, é decidido dentro da monarquia e não tem muito uma discussão. Então, esse não era um dispositivo que ele era utilizado. Mas como é que funcionava, né? Se ele existisse, né? Ele era por estado. Então, a nobreza e o clero, eles iam ter um peso tão grande, por exemplo, quanto o peso do terceiro estado. O que isso significava? Se a nobreza e o clero, que eram, né, tinham ali afinidade, votassem na mesma coisa, elas iam ganhar do terceiro estado, ainda que o terceiro estado tenha muito mais gente. Porque vocês pensem, clero, nobreza. Não é uma parcela pequena da sociedade. Terceiro estado lá é aquele monte de gente que a gente viu, né? Alta burguesia, baixa burguesia e os camponeses. Interesses diversos dentro desse terceiro estado. E, apesar desse tamanho todo e dessa quantidade de população, tinham a mesma validade do que o voto, né? Do que as decisões da nobreza e do clero. Então, a partir do momento em que a nobreza e o clero se juntariam, né, se pudessem se juntar, eles iam acabar vencendo em relação ao terceiro estado. Então, o que começa a falar? O terceiro estado consegue que essa Assembleia dos Estados Gerais seja convocada, então ela é convocada, né, tem uma certa uma flexibilização, então vamos convocar, só que não é bem assim, né, então o terceiro estado, ele resolve reivindicar, não basta só tu convocar, né, ser convocado, a gente fazer assembleia, se no fim vai dar no mesmo, né, então a gente quer realmente que tenha uma mudança, e eles queriam então que a votação fosse, eu adorei que tá por cabeça ali, achei muito bom, mas fosse assim, nominal, né, fosse assim, se tu tem, nominal não, né, mas se tu tem o terceiro estado com mais representantes, que cada representante levasse um voto, e isso fazia com que isso pudesse acarretar em uma mudança, porque se o terceiro estado se juntasse e conseguisse votar na mesma coisa, eles iam ser maioria em relação à nobreza e o clero. Então, eles começam a demandar por essa mudança, que obviamente ninguém estava interessado sem ser as pessoas do terceiro estado, né? A nobreza e o clero não tinham o mínimo interesse que isso fosse realizado, porque isso iria influenciar nos privilégios tão sagrados, né? E aí a gente tem esse momento, então, né, que tem essa tensão. Mas é uma tensão que não é, assim, uma discussão política lá, sabe? Não, é uma tensão real, né? Uma tensão que acaba tendo um caráter físico, digamos assim, né? De impedimentos, de entrar na Assembleia e etc, né? Então, tu cria como se fosse uma atmosfera ali de que não é só assim, eu quero isso, tu quer aquilo, uma pena. Não, é uma questão que é isso ou não é, entendeu? O terceiro estado, ele tá muito decidido nesse sentido de que ele vai perseguir essa ideia e eles não querem abrir mão. Então, são duas ideias muito opostas e antagônicas em que ninguém tá muito disposto a ceder, né? Então, o que acontece é que vai gerando um conflito, se inflamando inflamando um conflito, até que gera, né, um rompimento aí. Mas o que acontece além disso? Tem uma grande marcha para Versalhes, né, que é ali em agosto e outubro de 1789, que são marchas que acontecem, né, porque essa assembleia, ela aconteceria no no Palácio de Versalhes, tá? Então, eles fazem essas marchas, que são encabeçadas principalmente pelas mulheres, né, do terceiro estado, que é quem estava reivindicando, e elas fazem essas marchas, então, para firmar as posições e irem em busca da mudança, né. E isso acontece, geralmente as mulheres que encabeçavam, então eram mulheres, né, tem esse recorte, também tem o recorte do fato de que elas eram da baixa burguesia urbana, né, então, dentro do estamento lá, a gente faz esses vários recortes nessa grande marcha, essas grandes marchas, né. Só que o grande marco que a gente conhece, né, ou que se fala mais, etc., é justamente a tal da queda da Bastilha, né, que daqui a pouco faz aí sei lá quantos anos, não consigo nem calcular agora, mas foi em 14 de julho, né, de 1789, os revoltosos, né, quem estava envolvido nessa tentativa aí de mudança, eles invadem a Bastilha, né? E o que era essa Bastilha? Era uma prisão de opositores. Então,
as pessoas que se opunham à monarquia e tinham ideias contrárias e expressavam essas ideias por óbvio, elas poderiam ser enviadas para essas prisões, né? Então essa é só uma prisão? Não, né? Vocês pensem a simbologia de uma prisão de pessoas que eram contra a monarquia no momento em que estavam sendo contra a monarquia. Então, ela tinha um simbolismo não só por isso, mas também porque era um símbolo de poder, né? Porque também a monarquia, ela tem essa ligação, né, com esses símbolos de poderes e tal. Também, de novo, vários regimes têm. Mas, assim, era um dos símbolos de poder. E aí eles vão lá, né, e esses revoltosos invadem a Bastilha, né? Então, isso aí é conhecido como a queda da Bastilha. E é como se fosse, assim, muitas vezes se pensa como ponto zero, né? Eles chegaram lá no dia e pá, derrubaram. Mas não, né? Na verdade, tem um processo por trás que vai acontecendo lentamente e que envolve também a parte lá da Assembleia dos Estados Gerais e etc, né? Então, é um momento de culminância, né? Um momento chave, é um momento marcado no calendário lá e que se celebra e etc, mas é um momento, né? Não é exatamente assim a coisa mais importante dentro da Revolução. De todo esse processo, né? Que é enorme. Nem tão enorme, mas acontece. Não sei se vocês já viram aquele meme que tem, sempre quando tinha os protestos e coisa e tal, quando quebrava as pauleiras, quando dava quebraçada de vidro, principalmente em 2013 tinha muito, que era a foto da Bastilha, assim, os caras dizendo atrás, sem vandalismo, sem vandalismo. que era o pessoal, é que vocês não estavam, né? Mas em 2013 teve toda fervor do processo, fervor do processo dos protestos e coisa e tal, em 2018 também, rolou vários. E aí sempre vinha essa ideia essa crítica contra o não vandalismo, né? Porque se tu não tem dentro de um processo revolucionário, tu sempre vai ter que ter rompimento de alguma coisa. E, obviamente, as classes que estão acima querem manter esse poder, né? E eles não vão pegar, vamos ficar de boa, vamos trazer pessoas junto. Não, são classes que buscam manter seus privilégios, gente. E a classe primeiro e segundo estado queriam manter os seus privilégios. E para isso teve que ter essa ruptura. Por isso que normalmente, não é todos, tá? Mas é muito comum que grande parte desses processos revolucionários hajam conflitos, tá? Porque os caras, tu não vai querer deixar de ser o topo da pirâmide. Não, vamos começar a dividir com os outros. Hoje eu acordei com uma vontade de ser uma boa pessoa e dividir o que eu tenho de privilégio com as outras. Não, gurizada. Por quê? Porque dentro do cerne da divisão econômica e social está a opressão. Não existe gente boa no mundo dentro do processo de opressão, certo? Isso vai ser modificado a partir de um rompimento que normalmente é violento. Por isso, grande parte das revoluções são violentas, certo? Mas algumas não são. Nem todas acontecem de forma violenta, mas algumas, a grande maioria é. E pensar também, né, na questão da violência, tipo, sei lá, queda da Bastilha, quebrar a vidraça, mas a violência também parte, né, justamente de, tipo assim, não, tu não vai chegar até aqui, então a violência também é de cima para baixo, digamos assim, né, do topo e tal, e justamente, geralmente tem muito mais recurso, né, então é uma violência que ou é feita com poder pelo Estado, né, então, sei lá, usa a polícia e tal, etc., ou às vezes é violência pura e simples ali, arma, tiro, etc., mas com mais poder, mais arsenal, etc., né, violência nesse sentido amplo, né. Como a Roberta está falando, a violência também pode ser a fome. A fome, tu fazer as pessoas passarem fome, estarem em um estado de miséria, é uma violência que o Estado. As pessoas não se revoltam por nada, as pessoas se revoltam porque elas não têm a mínima condição de sobrevivência. Porque a gente entende que grande parte das pessoas hoje sobrevivem, elas não vivem, elas sobrevivem, certo? Mas chega num momento que nem sobreviver tu consegue. Que era esse estado que a gente tem aqui, um processo de opressão que chegou ao seu limite. Então as pessoas estouraram e bateram o pé na porta. E foi batida de pé na porta mesmo, porque foi bem violento todo esse processo. A gente vai ver depois, cada vez mais fica mais violento, né?
Tanto que para terminar o processo de revolução e violência, eles colocam o quê? Um milico no poder para estabilizar o processo. A Revolução Francesa, na realidade, ela é complexa, mas ela não é tão difícil de compreender. Ela vai estar muito semelhante a grande parte dos processos revolucionários. A Revolução Francesa e russa também vai ser assim. Vai ser colocado um milico no poder, só que nem o milico vai conseguir dar certo. E aí os bolcheviques vão lá e tiram o milico do poder, tomam o poder e acontece o processo revolucionário. Certo? Então vocês têm que entender isso, gente. A revolução ela não é uma única revolução. O processo revolucionário ela é contínuo. Ele é um basta que uma sociedade, que uma classe oprimida diz, ó, chega, não tem mais condição. Certo? Só que a gente tem que entender que as classes, dentro das classes oprimidas, tem níveis de opressão. Que tem ali a alta burguesia, que é oprimida, que tem seus interesses econômicos, principalmente, mas nós temos classes a mais abaixo ainda, que estão mais oprimidas ainda. E essas classes vão entrar junto dentro do processo revolucionário. Quando a alta burguesia observa que o processo está ficando popular demais e que ela vai perder os seus próprios privilégios que ela tinha anterior ao processo da revolução, elas botam o milico no poder, que é para segurar pelo menos o que ela ganhar. Então, é complexo? É. Não vai ser fácil, que a gente vai ver aqui hoje. Mas se a gente entender a partir de um processo e observar essa ideia das classes, fica muito mais simples e muito mais tranquilo da gente entender. Desculpa, Roberto. Capaz. Mas é justamente isso, né? É muito mais uma questão de ver as fases e os momentos que as coisas vão acontecendo. Isso é mais confuso, talvez, porque daí tu tem que lembrar quando é que foi e tal. Mas se tu pegar essa linha de raciocínio que o Lucas falou, tu já consegue entender um geral. Isso aí já te ajuda a compreender e até mesmo em questões, né? Tu já sabe como inicia e como vai acabar e o que estava em jogo no meio. Então, pode ser que tu não lembre exatamente o que é o diretório, o que é não sei o quê, mas tu vai saber mais ou menos como é que se dá esse processo e aí vai poder já fazer um raciocínio, né? Raciocínio histórico importa muito, né? Apesar da gente falar muito dessas questões, tipo, muito factuais, quando a gente tem um raciocínio, a gente mata compreensão e a gente mata não, né? A gente tem a compreensão e a gente mata questões também às vezes. Mas enfim, então voltando aqui, meu Deus, caiu minha luz aqui, foi mal, gente. E não quer se estabilizar. Começou a revolução no quarto da Roberta. Roberto se desligou e começou um processo revolucionário. Eu oprimo minhas luzes porque eu nunca utilizo elas. Bom, então, meu Deus, olha, vou desligar, querida, não vai dar. Então tá, voltando então, né, em outubro, então a gente tem esse momento em que as mulheres, elas marcham em direção ao Palácio de Versalhes, né, e elas reivindicam justamente a questão do preço dos pães, né, e fazem e fazem essas críticas, né, então o que acontece? Que aí tem a frase ali, né, do Michelet, os homens tomaram a Bastilha, as mulheres tomaram o rei. Por quê? A partir do momento que elas chegam, né, em Versalhes, o que ocorre é que a realeza foge, né, basicamente isso, né, se muda de lugar para mudar o foco, né, vocês pensem que, tô lá em Versalhes, tá muito caos, vamos para Paris, né, vamos se deslocar, vamos deslocar o foco, né, aqui tá um centro muito grande, vamos dar para dar mesmo uma acalmada nos ânimos, digamos assim, né? Se deslocam com medo também, né? É evidente, né? Eram pessoas marchando com armas e etc, né? Então tem esse deslocamento. Então elas conseguem fazer com que tenha esse deslocamento, né? Das nobrezas. Da realeza, no caso. Percebam quantas mulheres são importantes dentro desse processo revolucionário. E depois a Roberta vai falar um negócio que é importante para vocês pegarem. Isso que não é à toa que a gente colocou muitas mulheres aparecendo, que elas vão ser essenciais dentro desse processo revolucionário. Só depois vai ter um aspectozinho interessante da gente fazer e observar. Bom, então, Então, o que acontece, né? Começa, então, o terceiro estado, ele resolve, então, né, com a liderança da alta burguesia, fazer uma revolta. O que estava acontecendo? Eles tomam a Bastilha, etc. e tal, né? Tem esse processo, que é um processo de ruptura, de certa forma, né? Que tem uma simbologia, né? Eles pegam um símbolo de poder da realeza e se apropriam.
Mas eles querem mais, né? Não é só ali, vamos fazer uma revolta e tal, né? Eles realmente estavam pela mudança, né? Era uma revolução de fato, né? Eram novas ideias, enfim. Então eles fazem um organismo de governo paralelo que é chamado da Assembleia Nacional, né? Vocês podem ver que é mais ou menos rápido, vamos dizer assim, né? Tudo acontece num contínuo, assim, né? Um ano bem característico. A revolução ela vai seguir, né? Mas assim é um ano turbulento, digamos assim. E essa Assembleia Nacional, então, tinha a ideia de abolir os estados, né? Os estamentos ali. E seria uma delegação do povo, né? Então eles buscam esse caráter popular, né? Assembleia Nacional, né? Que vem das pessoas, do povo e etc. E para se defender, né? Então vamos lá, eles criaram como se fosse um novo tipo de governo ali paralelo, né? Então eles têm que, assim como o rei tem as tropas, tem o sistema de tributos e tal, eles também vão tentar fazer com que se solidifique esse sistema, né? Essa assembleia. E para isso, por exemplo, eles criam uma milícia burguesa, né? Que é chamada da Guarda Nacional. Então eles tentam dar esse caráter, né? Além do fato de se proteger, né? Obviamente, porque eles estavam criando um governo ali, né? Dentro de uma sociedade altamente estamental e altamente hierarquizada, né? Então eles precisavam dessa proteção e dos combates, etc. Então tem a criação também da Guarda Nacional. Gente, vocês podem se confundir com essa ideia da Assembleia Nacional e Assembleia dos Estados Gerais. Primeiro porque elas são muito próximas, mas sempre se lembre, absolutismo é Estado moderno. Na contemporaneidade, a burguesia é nação. Não existe a ideia de nação dentro do absolutismo. Nação é uma criação burguesa iluminista. Só vai acontecer do século XIX. Então, quando a gente está trabalhando com a Assembleia Nacional, a gente está trabalhando com a ideia de nação. Guarda Nacional, a gente está trabalhando com a ideia de nação. Então, sempre para ajudar vocês para lembrar, lembrem-se que a Assembleia Nacional está vinculada com os processos burgueses, diferente da Assembleia Gerais, dos Estados Gerais, que é vinculada ao processo absolutista do antigo regime. Uma dica assim para vocês, porque realmente é muito próximo e os nomes são semelhantes, tá? Então, para vocês ligarem as questões. Por isso que eu digo para vocês, não precisa decorar, mas entenda o que vocês estão falando. Quando tu lê a Assembleia Nacional, tu vai estar trabalhando com nação. Nação está vinculado com a burguesia, não com os Estados Gerais, que daí está vinculado com o antigo regime. Beleza? Falem com a gente, vocês estão muito quietinhos. Muito quietos. Muito quietos. Estão entendendo? Sei que A tá aula frio, tá tão que tá maravilhosa tarde, que né? Mas sextou, gurizada. Aqui, ó, a gente até libera vocês para tomarem um vinhozinho enquanto estão vendo Revolução Francesa, tá? Até porque nós estamos falando de França hoje. Então, botar uma boininha na cabeça, toma um vinhozinho. Bota uma boininha, um Cabernet Sauvignon. Pega um pãozinho ali, dá uma torradinha. O que mais vocês fazem? Não toma banho em casa, é bem com queijinho e esse tipo de coisa, tá? Hoje a gente libera porque a gente tá falando de Revolução Francesa e tá frio. Comeram brioche. Como é que é o nome daquela cantora? Carla Bruni. Carla Bruni também. Mais moderno. Bota uma Carla musiquinha Bruni, aí. Exato, brioche, croissant. Hoje tá liberado, tá? Mas vai mais fundo depois que acabar a aula, né? Né, no vinho, assim, começa agora, uma tacinha, um golinho e tal. Depois, daí vocês evoluem como quiserem, né? Só os maiores de 18, tá? Claro. Quem é menor de 18 não pode. Evidente. Acontece. Tá, então essa Assembleia Nacional Constituinte, né? Por que constituinte, né? Então temos aí uma ideia de constituição, né? Que se gera a partir da Assembleia Nacional. É como se fosse, então, uma primeira fase de governo, assim, digamos, de governo não, de organização governamental, talvez, que vai se estruturar a partir da Revolução, né? Então, o que acontece? A Assembleia Nacional decide, né? Esse sistema decide que seria uma monarquia constitucional. Então, não precisa, nesse momento, né, eles pensam, não precisa matar o rei, deixar que o rei deixe de existir, etc. Vamos fazer o quê?
vamos deixar que o rei exista, ele fica lá, né, com sua posição, mas a gente bota ele para respeitar uma constituição. Monarquia constitucional, então o rei, ele tem poderes de rei, só que só que ele está subordinado, né, a uma constituição, né, a pessoas que representam essa constituição e etc, né? Então, existem monarquias constitucionais, né? Então a gente tem esse exemplo de que não é que o poder do rei acabe, né? Isso, exatamente. Não é que o... Como é que é o nome do... Esqueci o nome do documento lá do... Magna Carta? Isso. Não, do Monarquia Constitucional é o Bill of Rights. Não. Que é da Revolução Gloriosa. É? 1688, é. Mas a Magna Carta mais ou menos era um prelúdio do que seria depois o Bill of Rights. Mas, enfim, é essa ideia, então, né, de que o rei, etc., ele vai estar... não vai ter o poder absoluto, tá? Isso é, né? Então, romper com o absolutismo, mas não romper com a monarquia, tá? Nesse momento é a ideia. E aí a gente já tem um pouco da noção também, né, dos limites, né, do que se estava prospectando, por exemplo, né? Porque a gente vê que eles não querem um rompimento tão absurdo nesse momento e tão forte como depois vão tentar, por exemplo. É um momento ainda que rola uma tentativa de conciliação, mais ou menos, no sentido de não precisa mudar, assim, matar, etc e tal, vamos dar uma acalmada. Dando spoiler. E aí, o documento principal, assim, que vai pautar esse momento é justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Mesmo ano, etc e tal. Então, o que é essa declaração aí que é feita? Ela tem ideais iluministas, né, como muitas coisas na Revolução que vocês estão vendo, e ela tem a visão, né, não só de vida e tal, mas de direitos e de cidadão a partir de uma visão burguesa, tá? Então, tudo que foi escrito, no caso, nessa declaração e tudo que está pautado nela, tem um viés, né, burguês muito forte, tá? Então, a gente vai entender mais ou menos. Por exemplo, propriedade privada, né? Então, a instituição da propriedade privada como um direito do homem, né? Um direito inalienável, meu Deus. Né? Um direito que é um direito do homem base e tal, né? A liberdade de imprensa, né, já falou, a separação dos três poderes, né, que é uma coisa, né, então o poder executivo, legislativo e judiciário, né, é uma prerrogativa iluminista, o rompimento das relações entre igreja e Estado, né, então o Estado, nessa ideia, então, do iluminismo, né, e dessa independência, né, e desse liberalismo e tal, a igreja fica, não é ateísmo, tá, é a questão de separar no Estado, né? Não é assim, agora somos todos ateus e tal. Não. É a separação, né, das relações estatais mesmo com a igreja. O rompimento das relações feudais, né, que a gente já falou. E o rompimento dos privilégios do clero e da nobreza, né? Então, essa ideia de que a burguesia que quer assumir o poder, né, que é ter um poder maior, precisa que se rompa com o poder maior do clero e da nobreza, né? Então, a partir disso, precisa que acabe os privilégios que existiam antes. Isso, o Estado estará laico. Então, a laicidade do Estado. E o voto censitário. Então, mais um resquício burguês aí, né? O censitário é aquele voto por renda, né? Então, tu precisa por renda, né? Mas tu precisa tu precisa ter uma posição, digamos assim, na sociedade para tu poder votar. Não é um voto universal que todo mundo vota, né? Ele é censitário, ele tem esse caráter, ele tem esse corte nas pessoas que podem votar. E não só, né? Aí a gente vai pensar o voto como uma representação, né? Então também tem a questão de que tudo isso que está dizendo, né? Essa necessidade de propriedade privada, né? O voto censitário, tudo isso mostra um viés de um tipo de prioridade que eles davam, né? Quais eram as pautas que estão postas aqui, né? Justamente pautas da burguesia que se interessam pela burguesia, né? Então vão se preocupar e vão fazer declarações sobre a burguesia. Então, fala da questão da igualdade, né, entre os homens. Mas qual é essa igualdade, né? Então,
Que tipo de igualdade? Acho que o próximo slide tem isso, eu já estou dando um spoiler, então vou dar uma segurada. Mas a questão ali do lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade é justamente desse momento também, né? Ele estabelece esse lema aí que as pessoas usam até hoje, né? Liberté, égalité, fraternité. Um belo francês. E aí, né, justamente, né? Declaração de Direitos dos Cidadãos, né? Quem são essas pessoas e que direitos são esses, né? Para que serve, né? Por que tu vai dar um caráter muito popular ou muito extremo, por exemplo, digamos assim, para esse documento, para um governo, se na verdade o que estava em jogo aqui eram interesses da burguesia que queria se beneficiar, né? Então ela justamente bota esses limites. E não precisa dizer ali coisas tão extremas, entendeu? Ao falar a palavra cidadão, tu já está excluindo, porque nunca teve um processo que colocasse as camadas mais baixas, por exemplo, os camponeses, como cidadãos. Então, tu ainda continua com uma mesma visão, só que tenta abranger ali a burguesia. Então, tem essa questão, né? Então, por exemplo, igualdade, né? Tá, todos são iguais, ai que lindo. Mas a propriedade vai gerar uma divisão na sociedade, vai gerar uma diferença. Que igualdade é essa, né? Que faz com que, se a propriedade privada é uma questão fundamental, a partir do momento em que a pessoa tem uma diferença de propriedade, ou, por exemplo, o voto, né? Todo mundo é igual, mas o teu voto não vale, tu não pode votar, porque tu não tem, né? Então, que tipo de igualdade é essa que é pregada, né? Que exclui uma parte das pessoas, né? Então, por exemplo, a França, nesse momento, tem uma série de colônias francesas, né? E aí o que acontece é que não se prega, né, pela abolição da escravidão, né? Então, a igualdade que tem, etc e tal, mas as pessoas que são escravizadas, né, que tem uma relação totalmente desigual e que tem uma relação de opressão muito escancarada, elas não estão dentro, elas não merecem nem a liberdade e nem a igualdade, né? Elas estão excluídas desse processo. Então, quem se beneficia e para quem estaria destinada essa carta, essa declaração, é para uma parte muito específica da população que não vai estar igual em relação às outras pessoas, vai estar igual em si com a nobreza e com o clero, né? Então cria um estamento diferente, mas ainda relega muitas pessoas, né? E isso só para falar dessa questão de liberdade e igualdade, depois a gente vai ver, por exemplo, um outro recorte, né? E isso, né, faz com que, inclusive, a gente vai... O Lucas já deu uma falada, né, mas que vão ocorrer revoltas de escravizados, né, porque acaba que eles ficam fora desse processo revolucionário aí que tá acontecendo, porque eles não estão fazendo parte desses ideais, né. Gente, isso que a Roberta falou, eu acho muito importante da gente entender o porquê, a gente entender o porquê disso no pensamento, na cabeça de um burguês safado, de um burguês, tá? O que acontece? Pensa no comigo. Um dos preceitos básicos que a gente tem dentro do processo revolucionário da França é a propriedade. Outro é a liberdade de todos os homens, liberdade, toda essa questão, direito universal e coisa e tal. Mas dentro da cabeça da burguesia, o principal direito que vocês vão ver lá no primeiro artigo da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão é a propriedade. O direito à propriedade é inalienável, certo? E escravizado nessa época, gente, é propriedade. E aí vai entrar em confronto esses dois, o Tico e Teco vai ter que ver o que eles vão tratar como prioridade. E a prioridade para o burguês é sempre a propriedade privada, certo? Então, eles não abolem a escravidão. Depois, quando o processo se torna mais popular, a gente vai ter a abolição da escravidão. Mas nesse momento aqui, não. Certo? Porque o interesse, muitos dessas burguesia, é a galera que vai estar incluída no processo de beneficiário. Inclusive, vão se beneficiar com a escravidão. Certo? Então, não vai ser abolida nesse primeiro momento. Desculpa, Alberto. Paz. Oi? Então, né, o que acontece, né? Então, a gente tem essa declaração de direitos, né? E, como o Lucas falou antes, né, a gente tá falando aqui várias vezes de mulheres, né? A gente falou ali de algumas questões, mas quando a gente pega, né,
se a gente pegasse um super esquemão, por exemplo, da Revolução Francesa, vai citar nomes tipo Robespierre, Danton e tal. Então vão ser lembrados os homens, né? A gente sabe que a gente tem uma tradição historiográfica que prioriza, né, privilegia e dá atenção e dá foco e pensa sobre as ações dos homens, na maioria na maioria não, né? É uma tradição historiográfica, é assim, né? É uma regra mesmo, digamos assim, que, obviamente, tem suas diferenças, tem os seus rompimentos, tem um processo atual também disso, de rompimento, mas, em geral, quando a gente pensa em história, a gente pensa numa história feita por homens, né? Ou, se a gente não dá gênero, o gênero já tá dado, assim, sabe? No sentido de, tipo, não precisa nem falar que é homem, mas a gente pensa em homem, porque é assim que a gente aprendeu. Os grandes nomes que a gente sabe, a gente vai saber listar os das mulheres. A gente não sabe listar os dos homens porque eles são todos os outros, né? Então, a gente sabe lá, a Joana d'Arc. Sim, mas a gente sabe listar a Joana d'Arc, a gente sabe listar, sei lá, a Marie Curie, por exemplo, né? A gente sabe figuras históricas importantes, mas a gente não sabe dizer todos os homens, porque eles são todos o resto. Claro que a gente vai lembrar de nomes importantes, né? Mas assim, a gente vai lembrar de uma infinidade, porque não tem nem atenção, às vezes, para esse fato de que a maioria das vezes são homens que são botados, né, no foco. Só que isso é um processo historiográfico e isso é um processo também social, né? Então não é só lá os historiadores, os vilões, sei lá, né? Pensando assim, nessa dicotomia entre bem e mal, que, nossa, apagaram. Não. É um processo que via acontecendo, né? E, inclusive na Revolução Francesa tinha a queixa, né, digamos assim, de que as mulheres estavam alienadas desse processo. Ainda que a gente tenha visto, por exemplo, o fato das mulheres terem pego em armas, etc., a gente tem uma declaração do homem, né? Então, o que isso acontece? A mulher, ela fica... não é só a historiografia que esqueci a palavra. Que deixa invisível a atuação das mulheres, né? As mulheres, na sua própria atuação, ainda não estavam elevadas, né, ao mesmo nível, no sentido de, tipo, elas faziam as coisas, elas estavam interessadas, né, mas elas ainda tinham uma posição que era dada, né, pelo setor dominante da sociedade, dos homens, etc., né, pensando que a gente vive num patriarcado, por homens que diziam que não, aqui não é o teu lugar. Então tem textos, por exemplo, que falam sobre como as mulheres elas eram impedidas de falar, né? Então, opiniões que não eram levadas em conta, né? Nesse momento do processo revolucionário. Então, não é nem a historiografia que teve um olhar sobre isso. Não, é um momento do processo em que tem relatos, né, de mulheres falando justamente, né, dessa invisibilização, lembrei o nome, e dessa falta de voz que tem, né? Então, quando a gente fala, né, o Lucas botou ali no chat, a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, né? Então a gente já tem um recorte no próprio nome, né? E não é só no nome, né? É na ideia também que se tem ali. E aí o que acontece, né? Existe uma escritora, né, que é chamada, que é conhecida como Olympe de Gouges, sei lá como é que você fala, exatamente, que ela vai lá e ela escreve em 1791 a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, né? Então, ela tem essa justamente faz o contraponto, né? Então, se fizeram lá o homem cidadão, ela vai falar justamente das mulheres, né? Então, vai colocar as mulheres nesse cenário. Então, não só a declaração aquela era frágil em relação aos conceitos de frágil para não dizer outra coisa, tá? Os conceitos de liberdade, de igualdade, em relação à questão de classe, à questão social, econômica, mas também era na questão de gênero, né? Porque excluía. E aí o que acontece, né? Ela vai fazer justamente, vai repensar essa declaração, né? Pensando justamente na possibilidade das mulheres terem uma participação, né? Principalmente a questão pública, as mulheres nessa época, né, os textos falam muito sobre a questão da mulher na vida privada e da relação que a mulher tinha
tinha que ter com a vida privada, não poderia estar na vida pública, ainda que fosse uma revolução francesa, né? Ainda que, ai, nossa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas era muito específico, era uma liberdade, igualdade e fraternidade específico em classe, específico no gênero também. E aí ela questiona isso, né? A partir de um outro documento, então, né, que ela questiona, não é nem assim um questionamento póstumo, assim, ou posterior, ou historiográfico, não, é um questionamento in loco, né, de uma pessoa que também estava interessada nesse processo, mas era impedida socialmente de fazê-lo, né, ou não de fazê-lo, né, gente, também não dá para pensar que o homem manda e a mulher obedece, né, mas no sentido de que eram barreiras sociais que existiam ali. E aí, né, obviamente, ela apresenta e um documento que vai contra o que os homens estavam interessados. Porque se a burguesia tem coisas a manter, os homens também, né, tinham coisas a manter, né? Então, tu quer manter os teus privilégios burgueses, tu quer manter também os teus privilégios enquanto homem, né? Porque ao romper com questões de classe, tu pode perder, sei lá, poder econômico, mas ao romper com questões de gênero, tu perde poder econômico, às vezes também, e social, né? Então, esse processo... porque muitas vezes, por exemplo, a gente pensa, tipo, a revolução mudou toda a cabeça, e aí as pessoas vão sair de uma revolução e elas vão ter outra mentalidade, e aí vai acabar todos os problemas sociais, né? E, obviamente, cada revolução é uma revolução, como o Lucas falou antes, mas a gente nunca pode pensar nessa generalização, porque a revolução parte, como o Lucas falou no início também, de um interesse. E o interesse, nesse caso, não era mudar a estrutura da sociedade a ponto de acabar com preconceitos e acabar com divisões de classes, etc. Não, né? A gente está vendo como a burguesia ela queria ascender, né, e ascender em cima, né, se fosse necessário, né, esquecer os camponeses, né, esquecer os escravizados, por exemplo, e esquecer das mulheres também, né. Então essa revolução nem sempre, vai acontecer uma revolução e tudo vai, né, não. A revolução parte de um ideal, e esse ideal tem que, então, considerar as mulheres, tem que considerar outros tipos de preconceito, se a gente for pensar agora, por exemplo, né, quero uma revolução. A revolução é uma construção, então a gente precisa que nessa construção alguém traga, né, e bote em pauta isso e que seja discutido e que isso seja uma pauta que seja levada para frente. A revolução não é uma mudança que acontece automática em tudo, né? Ela vai ter os seus pontos. E nesse caso não teve o ponto da mulher, né? Ainda que tivesse mulheres que estavam interessadas nisso, né? Então não é assim, as mulheres também não eram interessadas, a mulher não tinha a ver com política, não, né? Pô, elas fizeram uma marcha com armas, né? Então, assim, estava totalmente na política, né? A questão é que na hora de decidir, na hora que o poder chega, elas são deixadas de lado, né? Então, essa é a coisa. Então, a gente tem aí imagens, né? Tanto da escritora quanto da declaração mesmo, obviamente, né? A gente não consegue ler e também não entenderia. Eu, pelo menos, não entenderia. Talvez alguém saiba. Mas tem na internet, gente, é bem fácil de vocês encontrarem tanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela é a base da Declaração dos Direitos Humanos, inclusive, para vocês verem também como tem um aspecto bastante classista aí, digamos assim. Mas a Declaração dos Direitos das Mulheres e do Cidadão é bem fácil de se encontrar. Eu posso mandar o link para vocês depois, se vocês quiserem. Tem em português e tudo. E é interessante que ela vai batendo ponto por ponto, porque são 17 ou 14 artigos, eu nunca me lembro direito a quantidade certinha de artigos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, e ela bate artigo por artigo. É justamente o próprio nome já é uma provocação que ela faz, e para vocês verem e entenderem exatamente como que a Roberta fala, a Olympe de Gouges vai ser assassinada, guilhotinada, já dando spoiler, tá? Pela classe que teoricamente seria mais popular. A Olympe de Gouges vai ser acusada de traição pelo Robespierre, certo? Que já seriam de classes inferiores, teoricamente. Mas mesmo assim, para se manter o privilégio de gênero, se mantém essas estruturas de gênero, sexuais, digamos assim. Então, para vocês, exemplificar o que a Roberta estava falando até agora. Então, para vocês entenderem que mesmo dentro dos processos de opressão, ainda tem processos internos dentro da classe que oprimem, certo? Não é uma homogeneidade, digamos assim, de interesses.
Tem vários interesses dentro de uma revolução. Por isso que dentro da mesma revolução existem vários momentos revolucionários. Certo? Não sei se termina por aqui. Gente, são 2 para as 10. E eu sei que vocês já abriram um vinhozinho, né? Então, não vamos avacalhar com as gurias, com os guri, né? Deixa as gurias, os guri, terminar o vinhozinho, Netflix, né? Para vocês verem comer um brioche, para vocês comerem um croissant, mandar aquele e aí sumida pro crush. Então, assim, ó, cringe. Hoje a gente... Cringe. É o cringe. Agora nós somos cringe também. Não, vocês acreditam, gurizada? Tava falando pra Roberta dessa semana. Eu dou aula pros mais novinhos, assim, né? Pra 6º, 7º ano. A Roberta também é prof dos mais novos. E eles me chamaram de velho essa semana porque eu usava Facebook ainda. Vocês acreditam nisso? Olha que palhaçada. Porque eu usava Facebook ainda. Facebook é cringe. Você pode não tomar café da manhã é cringe agora. Usar emoji é cringe. Que barbaridade. Não, Facebook é passado. Como passado? Tá louco? O Facebook é maravilhoso. É maravilhoso. Não pode ser passado, né? Maravilhoso, cara. Eu não sei como as pessoas não continuam usando, como é que chama? Eventos, cara. Aquilo ali é a marginalidade do mundo. Coisa mais perfeita que existe na face da Terra. Sério, eu chegava agora na pandemia cagou tudo. Mas eu chegava na sexta-feira, na minha época de baladeira, né? Agora eu sou um cara muito tranquilo. Praticamente um monge dentro de casa. Mas na minha época que eu dava meus rolês, eu chegava sexta-feira e eu olhava os eventos do Facebook. Isso não tem em TikTok. Isso não tem essas bobajadas que vocês usam hoje em dia. Claro, cara. No e Twitter, aí vocês querem falar mal. Muito moderno. Não, para. Não, e além de tudo, o Facebook é dono de todos esses aplicativos que vocês usam e é muito melhor que qualquer um deles, tá? Não, tô brincando, eu quero mais que o tio Mark lá, o Zuckerberg. Não, mas o Eventos era bom mesmo. Daí maravilhoso. Aí já mandava mensagem, tu vai? Vou. Claro, dá pra tu botar foto, tinha lá foto de capa e coisa e tal. Botava lá o que precisava, o evento era vida. Agora a gente tem que ficar mandando por MSN. Agora fiquei mais cringe ainda. Agora fiquei mais cringe. Por torpedo SMS. SMS. Tá louco, que loucura. Bom, povinho lindo. Hoje era isso. Ficaram com alguma dúvida? Gostou, Joãozinho? Coisa boa, cara. Isso que é importante. Evolução, ele não é um conteúdo fácil, tá? A gente já tá falando para vocês, tem que ser sincero, não é um conteúdo fácil, mas ele pode ser facilitado, digamos assim, mais do que vocês pensam. Que coisa boa, gente, que vocês gostaram, fico contente. Prof. Roberta aí arrasando, a próxima daí eu acho que é parte minha, né? Depois, né? Vai ser quase tu, eu vou chegar só para dar uma boa noite. Só chegar para trabalhar o Congresso de Viena depois. Mas eu acho que fazemos na sexta que vem, então vamos fazer essa troca, até porque não vai dar tempo. A questão do simulado, né? Mas daí a questão do simulado a gente pode fazer em outra quarta, daí, para não bater. Acho que é até interessante no meio, pegar e trabalhar a Revolução Haitiana no meio, porque ela entra bem no meio, ele mesmo, temporalmente, digamos, dentro do contexto da Revolução Francesa. Então vai ser interessante a gente pegar essa ideia já da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na quarta. Eu só tenho que falar com a Thay, se eu não me engano é ela que dá comigo. Ver se ela pode ir na quarta. Eu vou ver se ela consegue ir na quarta comigo, caso ela não consiga. Isso, daí tu volta a sexta comigo. Beleza? Daí vamos vendo, gente. Muito obrigada pela presença. Bom vinhozinho com boina aí pra vocês, briochezinho, delícia. Já liga a Carla Bruni, a Edith Piaf e Zaz. Só pra finalzinho de balada, Zaz. Edith Piaf, boa. Gente. Boa noite, queridos. Beijão pra vocês. Se cuidem. Se cuidem, isso. Sim, isso é um crime. Como é que café pode ser... Cara, essa juventude não tem... É um crime. Não tem salvação, Laurinha. Essa juventude não tem salvação. Como é que pode? Isso é um absurdo.